Amém, amados? Vamos todos de pé abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3. Profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Pode ficar tranquilo que eu pulei a parte do dízimo. Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 13, o dízimo está no versículo 10, então fique tranquilo. Não é sobre dízimo que nós vamos falar essa noite. Malaquias capítulo 3, do versículo número 13 até o final do livro, capítulo 4, versículo 6. Malaquias 3:13 diz assim, a palavra de Deus: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nesse dia, o Senhor nos dá uma oportunidade, a oportunidade de ouvir a Tua voz, de receber a Tua visitação em nossas vidas, Pai. Através do Espírito Santo que quer falar ao nosso coração, falar aquilo que precisamos ouvir, produzindo, Pai, mudança em nossa vida, em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Que a Tua palavra essa noite venha assim, Senhor, produzir em nós o fruto que o Senhor deseja, porque estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir filosofias, nem historinhas, Pai. Viemos ouvir a Tua palavra, aquela que procede da Tua boca e que nós, como Tuas ovelhas, conhecemos, porque ela mesma diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Sabemos quando é o Senhor que está falando. Por isso, Pai querido, fala ao nosso coração, fala aquilo que precisamos ouvir essa noite. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Preciso do poder e da unção do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra a todos nós essa noite. E é isso que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto de Malaquias, ele é um texto muito profundo, porque Deus está trazendo uma palavra de repreensão àquele povo que, muitas vezes, ao invés de servi-lo, se voltou contra ele. E o Senhor está aqui, mais uma vez, mostrando para nós a realidade daquele povo. Mas, no texto que nós lemos, podemos ver claramente como Deus qualifica aqui dois grupos de pessoas. Há dois grupos bem distintos aqui. O versículo número 18, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre quem? O justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja, Deus está aqui dividindo as pessoas em dois grupos. O justo e o perverso. Como eu sempre digo à igreja, não há um grupo intermediário. Não há um grupo do meio. Não há um grupo neutro. Ou a pessoa é justa ou ela é perversa. A Bíblia coloca nesses termos, não fique chateado comigo. A Bíblia diz ou ela é filha de Deus ou ela é filha do diabo. Ou ela está na luz ou ela está nas trevas. Não há penumbra. Não há assim um estado intermediário em que a pessoa possa se encontrar. Jesus deixa isso também muito claro, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. E aqui o Senhor mais uma vez está enfatizando esses dois grupos. E ele diz que esses dois grupos são compostos por pessoas assim, pessoas justas e pessoas perversas. E ele diz: o justo serve a Deus, o perverso não serve a Deus. Assim Deus qualifica as pessoas. Dois grupos apenas, duas opções apenas, não há uma terceira opção. E o que vai distinguir um grupo do outro é exatamente o relacionamento que temos com Deus. Porque todos nós, a Bíblia diz, nascemos no pecado. Portanto, nascemos nas trevas. Mas o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. O Senhor promoveu a nossa salvação daqueles que nos rendemos ao Senhor e que o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua luz. Então, o que faz a distinção entre um grupo e outro, queridos, está realmente no meu relacionamento com Deus. Eu sou justo na medida em que Deus me justificou, porque em nós não há justiça alguma. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas também em Romanos 5 está escrito que Ele nos justificou. Então Ele nos tornou justos. O meu relacionamento com Ele é que me faz participar do grupo de justos e não de perversos. Porque o perverso não tem com Ele esse mesmo relacionamento. Então a diferença de um grupo para o outro está no temor que temos de Deus. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de temor, e entenda muito bem o que esse termo representa. Eu não estou dizendo um relacionamento de medo, mas o temor é um respeito, uma consideração que me coloca no meu devido lugar e que me faz olhar para Deus como Deus e não como meu colega. Então, o que vai diferenciar um grupo do outro é exatamente esse relacionamento, o relacionamento de temor que temos com Deus. Isso é que vai fazer a grande diferença. Um grupo não é distinto do outro através de riqueza, através de classe social, através de nacionalidade. Não é isso, porque Deus está falando aqui aos judeus. Teoricamente, todos os judeus seriam os filhos de Deus, o povo de Deus. Mas mesmo aos judeus, o Senhor está dizendo: há justos e há perversos. Então isso não é exclusividade de um povo, não é exclusividade de uma classe social, de uma raça humana, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você concorda com isso? Está na Bíblia. Todos somos iguais no pecado, iguais diante do Senhor. O que muda é exatamente a relação que nós temos com Deus. A relação de temor. Essa relação existe. Eu estou debaixo do senhorio de Deus, então eu sou justo. Ela não existe, eu sou perverso. Se ela existe, eu sirvo ao Senhor. Se ela não existe, eu não posso servir ao Senhor. Assim, Deus define as coisas. E vamos ver o que está escrito aqui no versículo 14. Veja, versículo 14 diz assim: vós dizeis, Deus está falando
com aquele povo. E aquele povo dizia o seguinte: inútil é o quê? Servir a Deus. As pessoas estavam dizendo: é inútil servir a Deus. Não serve para nada servir a Deus. Não me adianta de nada servir a Deus. Que nos aproveitou? Qual foi o proveito que nós tivemos de ter andado, de ter cuidado de guardar os mandamentos, os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Esse tipo de pessoa imagina que está servindo a Deus. Imagina que tem com Deus um relacionamento, mas na verdade não tem. Por quê? Imaginam eles que estão servindo, mas ao mesmo tempo pensam que é inútil servir a Deus. O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei de ter tirado da minha vida algumas coisas? O que eu ganhei de ter andado de luto diante do Senhor? O que eu ganhei de ter me modificado em algumas áreas da vida? O que eu ganhei por ter servido ao Senhor? E chegaram elas à conclusão que não ganharam nada. Se não ganharam nada, é inútil. Então não há um relacionamento com Deus. Embora a pessoa pense que está servindo ao Senhor. Mas ela reputa que o seu serviço é completamente inútil. Por quê? Essas pessoas estão no grupo dos justos ou dos perversos, irmãos? Esses são os perversos. Estão no grupo dos que servem ou dos que não servem? No grupo dos que, na verdade, não servem. Porque elas, na verdade, servem a si próprias. Como não obtiveram nada pelo serviço que prestaram, imaginam que não valeu a pena ter servido. Mas se serviram ao Senhor, quem tem que aproveitar o serviço é o Senhor e não eu. Você entende a diferença? Mas é isso que vai marcar o grupo ao qual pertencemos. Somos aqueles que servimos a Deus ou somos aqueles que nos servimos de Deus? Essa é a grande pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. Eles acham que servem e pensam que servir é inútil. Por quê? Porque os valores dessas pessoas são valores errados. Veja o versículo 15, o que o texto diz. Ora, pois nós reputamos por felizes quem? Os soberbos. Eles acham que são felizes os soberbos. Por quê? Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha o que essas pessoas observaram para chegar à conclusão que era inútil servir a Deus. Eles não observaram Deus e nem tiveram com Deus um relacionamento. Eles observaram a vida dos outros. E aí chegaram à conclusão: ora, eu tenho servido a Deus, eu tenho me privado de um monte de coisa e não tenho ganho nada com isso. E eu olho para o lado e vejo soberbos, vejo pessoas ímpias que fazem tudo errado, se dar bem, terem cada vez mais, ganharem, desfrutarem de um monte de coisa. Realmente, eu acho que não vale a pena servir a Deus. Da onde veio essa conclusão? Veio dos valores errados que permeiam estas mentes. Nós, queridos, apreciamos as coisas de acordo com o valor que damos a elas. Você tem aí uma aliança de ouro. Quem disse que o ouro tem valor? Convencionou-se que pela raridade do metal, ele ganhou valor, porque é raro de ser encontrado. E nós, então, reputamos valor àquilo. Mas olhando para aquilo, realmente não tem valor nenhum. Mas o valor que damos às coisas é que vai determinar realmente o que pensamos delas. Aquelas pessoas têm valores completamente invertidos. Acham que prosperar é o que mais importa, independente se essa prosperidade é obtida legalmente ou ilegalmente, se ela é obtida na santidade ou no pecado. Ora, se o ímpio faz o que faz e prospera, o que eu quero é prosperar. Então não me importa servir a Deus, não me serve para nada servir ao Senhor. Eu sirvo, mas isso não me serve. É a conclusão que eles chegaram. Por quê? Os valores estão errados. Os valores estão completamente mudados e transformados. Mas esses são valores do mundo. São valores mundanos, irmãos. Por isso, dois grupos. E veja, necessariamente, não quer dizer que esses dois grupos estão um dentro da igreja e o outro lá fora. Às vezes os dois grupos estão aqui dentro.
dentro da própria igreja. Você vai ter gente que serve a Deus e gente que não serve. Você vai ter gente que é justa e você vai ter gente que é ímpia. E a sua impiedade, ela se transparece pelos valores que essa pessoa possui. Então, a pessoa que dá mais valor às coisas do que aos princípios de Deus, essa pessoa é ímpia. Ela não é salva, ela não é cristã, embora possa estar dentro de uma igreja. Como aquele povo a quem Deus se dirigiu, estava dentro do povo de Israel, a princípio o povo de Deus. Então isso é para a gente pensar um pouquinho, irmãos. Como estão os nossos valores? O que nós temos dado valor? Cada vez que algum de nós para e pensa exatamente dessa maneira, isto é um sinal de alerta para você. É sinal que os teus valores estão contaminados. Quando você começa a olhar para fora da igreja e começar a achar que não vale tão a pena servir a Deus porque tem gente lá que não faz nada disso e está melhor do que eu, é porque os teus valores estão completamente contaminados pelo diabo, meu amado. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você. Tome cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, né? E muitas vezes o diabo, que é enganador, tem feito isso. Tem feito você olhar, assim como fez o povo de Israel, olhar com saudades para o Egito. Estavam livres, mas estavam no deserto. E no deserto Deus os alimentava diariamente com o maná. Mas eles tinham saudade dos pepinos, dos melões, das carnes que comiam no Egito. E por quê? Porque os valores estão errados. Os valores é que dirigem a nossa vida. Os valores dirigem as nossas atitudes. Os valores dirigem as nossas escolhas. Você lembra de Ló? Ló escolheu Sodoma por causa dos seus valores. O padrão que ele usou para escolher não foi o que Deus achava. Ele não perguntou a Deus: Deus, que caminho eu vou tomar? Que direção eu vou, Senhor? Não, a Bíblia diz que ele olhou para a campina. E ao olhar para a campina e viu aquela coisa linda, verde, maravilhosa, ele disse: é para lá que eu vou. Porque os valores estavam contaminados. E ele foi se encaminhando para Sodoma, como diz a palavra de Deus. Porque os valores estavam errados. Os valores fazem os nossos olhos se enganarem, irmãos. E aí olhamos para a vida de ímpios, para a vida de pessoas que são ricas, mas na verdade são miseráveis, porque não tem nenhum relacionamento com Deus e o fim delas é um inferno. E muitos de nós chegam ao absurdo de invejar estas pessoas, ao invés de valorizar o relacionamento de temor que cada um de nós pode ter com Deus. Nós ficamos olhando para a prosperidade de ímpios, para nos decepcionar com o nosso estado atual. E aí vem a teologia da prosperidade para resolver isso. Para pegar tudo isso, transformar e fazer você continuar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, só que dá um motivo cristão para você fazer isso. Um motivo cristão para você invejar, um motivo cristão para você almejar coisas e mais coisas. Isso é a teologia da prosperidade. Mas Deus diz: só há dois grupos: o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Só há dois grupos e não há outro, queridos: o que é justo e o que é perverso. Não há um estágio intermediário. E eu e você precisamos definir a que grupo pertencemos. Porque se eu sou justo, eu sou o grupo que serve a Deus. Eu não vou olhar para o que está lá fora, eu não vou olhar para o que está no passado, eu não vou olhar para a prosperidade de ímpio nenhum, eu vou olhar para o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É para Ele que a gente olha e para Ele que a gente continua olhando e caminhando enquanto olha. É assim que o Senhor nos chama. E só há essas duas possibilidades. E como sempre, a escolha é nossa. Deus te deu a liberdade de escolher. Vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe você. É o que o Senhor diz para cada um de nós. Então, amados, de que grupo você é? A que grupo nós pertencemos? O versículo 17 traz uma palavra de consolo dizendo: eles, Deus está se referindo aos justos, aos que o servem, eles serão para mim o quê? Particular tesouro. Naquele dia que preparei
diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus está prometendo ao grupo dos justos, ao grupo dos que servem ao Senhor, que no final da história eles serão poupados. Por isso eu digo sempre a você, amado, não olha para a história agora não, olha para o final da história, olha para o fim da história. Assim aconteceu com Jó. Você lembra da história de Jó? A mulher dele chegou a dizer para ele, amaldiçoa a Deus e morre, praga. Cai fora, para com isso, quanto sofrimento aí, quanta tristeza, né? Vai logo, morre, desgraçado. A mulher falou isso para ele. E Jó disse assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Depois, mais tarde, Jó falou o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A vitória estava no fim, não estava agora. A gente às vezes não quer ver o fim. A gente quer logo agora a solução. Mas o problema, queridos, o que importa é o final da história. Qual o final da história de quem não serve a Deus? Qual o final da história de um perverso? O final é a condenação eterna, é o fogo eterno, queridos. Mas qual o final da história de um justo? Qual o final da história de alguém que serve a Deus? Está aqui o Senhor dizendo, eles serão para mim particular tesouro. Ser parte do tesouro particular de Deus é o que espera você. E ele ainda diz, eu vou poupá-los daquele dia. É por isso que eu creio que a igreja não passa pela tribulação. A verdadeira igreja não passa. Por quê? Porque Deus está prometendo, eu vou poupá-los como quem poupa um filho que o serve. Ora, se eu sou justo porque Deus me justificou, e sirvo a Deus porque os meus valores estão centrados nele, ele me poupará porque eu sou parte da sua tesouraria, meu amado. Você é parte do tesouro de Deus. Embora hoje você possa estar passando por lutas, por dificuldades, não importa o que estão vivendo ao seu lado, viva a sua vida com Deus e espere o final da história. No final da história de Jó, você sabe o que aconteceu. Tudo ele recebeu e muito mais do que ele perdeu. Então você entenda isso de uma vez por todas. Não é agora que importa, o que importa é o final da história. E Deus está aqui dizendo que nós seremos parte desse tesouro particular do Senhor. E Ele nos poupará dos dias de tribulação que virão sobre a terra, com o qual ninguém jamais imaginou, queridos. Então isso é um consolo para o nosso coração. Melhor é ser justo. Melhor é servir a Deus do que servir esperando alguma coisa em troca. Do que servir olhando para a vida dos outros e ficar cobrando e ficar comparando e ficar com saudade de pepinos, de melões, de carne do Egito. Não é isso que Deus nos chamou, queridos. Não foi para isso que Ele nos chamou. Na vinda do Senhor é que essas coisas vão se revelar. Hoje, olhando para cada um de nós, ninguém é capaz de dizer de que grupo você pertence. Ninguém é capaz de olhar para você e dizer, eis que te digo, tu és justo, tu és perverso. Ninguém é capaz de dizer isso, porque estamos misturados. Como diz o Senhor, o joio e o trigo convivem juntos até a consumação. Na consumação o Senhor separará. Na vinda do Senhor, o grupo se tornará evidente, os grupos se tornarão completamente evidentes, queridos. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 17. Serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia é esse? É o dia da sua vinda. No dia da sua vinda, isso se revelará. E aí, serão particular. Poupá-los-ei, como também o homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É quando o Senhor voltar que nós vamos ver, que vai ficar evidente aos nossos olhos quem é quem. Qual a diferença entre um grupo e outro. Porque hoje você não consegue ver, tem gente servindo a Deus, mas servindo por interesse. E você não consegue ver, porque está escondido dentro do coração da pessoa. Servindo por interesse,
Mas naquele dia isto ficará evidente. E o versículo 1 do capítulo 4 diz: pois, eis que vem o dia, e arde como fornalha. O dia vem, o dia está chegando e está ardendo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, justo e perverso. O perverso diz que é bom o soberbo, reputam como bons o soberbo porque prosperam. E Deus está dizendo: naquele dia, todos os soberbos e todos os perversos vão ser como um restolho. O dia que vem os abrasará. Traduzindo, vão queimar. Está entendendo o que está escrito aqui? Vão queimar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Queimar completamente. Naquele dia se verá quem é quem. Naquele dia tudo será revelado. Como disse Jesus, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E tudo será patente aos olhos de todos, irmãos. Assim diz o Senhor na sua palavra. Para os maus, uma fornalha. O dia arderá como uma fornalha. Nós dizemos, aguardamos a vinda do Senhor. Nós louvamos aqui, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque esse dia para nós é um dia de lucro. Amém, irmãos? Esse dia para nós é um dia de alegria. Esse dia para nós é um dia de consumação de tudo aquilo que esperávamos. É um dia de refrigério, de alívio. Mas para o ímpio, quanto mais ele puder postergar esse dia, para ele melhor. Porque esse dia será o dia de fornalha. Esse dia será o dia de fogo. Esse dia será o dia de destruição. E o versículo 2 ainda diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome. Veja o que eu disse antes. O que diferencia um grupo de outro é o temor de Deus. O justo teme ao Senhor. O que serve teme ao Senhor. E Deus está dizendo: o perverso vai experimentar a fornalha. O perverso vai experimentar o fogo. Mas para vocês que são meu particular tesouro, para vocês que são meus, para vocês que temem ao meu nome, o fogo que vem é diferente. Ele diz: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Isso é poético, meu amado? Isso aqui é poesia. A figura de Deus aqui, bezerros soltos, saltando, pulando, quando a estrebaria se abriu e eles puderam saltar livremente. É a figura de Deus para nós, experimentando a salvação, a alegria, o gozo. E Ele, como sol de justiça, nascendo para esquentar, para aquecer a nossa vida. Para os outros, uma fornalha ardente para a destruição. Para nós, um sol de conforto. É o que o Senhor está prometendo, amados. E essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa é a diferença entre o justo e o perverso. E essa diferença se mostrará lá no último dia, quando vier o Senhor. Pense em Jesus agora, que salvou você, a quem você deve temer, a quem você deve servir. Quando a Bíblia fala desse sol de justiça que traz salvação, esse sol é Jesus, amados. O sol de justiça, o príncipe da paz, é Ele, o Senhor Jesus, que veio para nos salvar. Pense em Jesus como esse sol da justiça, que traz luz, como Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O sol é o centro do sistema solar. Jesus é o centro de tudo, irmãos. É o centro do sistema da graça de Deus. A graça que nos alcançou, que nos deu aquilo que não merecíamos, queridos. E assim como a gravidade produzida pelo Sol mantém os planetas, é a força de Cristo que mantém a nossa vida ligados a Ele. É Ele que nos mantém
Ele é o mesmo que nos salvou e é o mesmo que nos mantém salvos, irmãos. É a força desse sol maravilhoso que brilha sobre nós, fazendo toda a diferença. Você sabe há quanto tempo o sol está brilhando? Muitos anos, né, irmãos? Você todo dia acorda, você dá uma olhadinha para ver se tem sol? Sempre tem sol. Sabia? A gente fica, será que tem sol hoje? Sol tem sempre, irmão. Às vezes o que tem é nuvem, entendeu? Mas sol tem sempre. Algum dia deixou de ter sol? Você pode acordar com a tempestade. Então vai dizer, hoje não tem sol? Cadê o sol? Foi para onde? Então o sol está lá. A nuvem é que entrou na frente. A tempestade é que entrou na frente. Mas o sol continua lá. E quando você pega um avião no meio de uma tempestade, e aquele avião passa por cima das nuvens, e aí você vê aquilo tudo preto, o avião balança para lá e para cá, né? E muita gente vai crer em Deus Pai, aquela coisa, né? Você passa as nuvens, e aí você vê aquele sol brilhando, e aquele tapete branquinho, ou cinzinha, debaixo de você. Mas o sol está lá. Sabe por quê? Porque o sol não muda, o sol não varia. É como a Bíblia diz a respeito do Senhor, e eu quero ler contigo Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso número 17. Diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Jesus não muda. As nuvens podem vir, mas Jesus está sempre lá. Lembra daquela música? Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Eu sei que além dos problemas Jesus continua reinando. Eu sei que acima da minha situação atual, Jesus continua brilhando sobre a minha vida. Porque Ele é o sol da justiça. Eu só preciso servi-lo. Eu só preciso louvá-lo. Ele brilha sem cessar, Ele não varia. Você já acordou algum dia e viu o sol brilhando menos? Ah, o solzinho hoje está fraco, né? A gente às vezes fala, o sol está forte, o sol está fraco. Meu, o sol está sempre igual. O que muda são as interferências atmosféricas entre você e o sol. Mas o sol brilha do mesmo jeito. Graças a Deus por isso, que o dia que o sol começar a brilhar diferente, meu irmão, te prepara que a coisa está feia. Chegou a hora do juízo. Ah, o sol hoje está frio. Quando o sol esfriar, meu amado, já era. Já era para todo mundo. Ele não muda. E muito melhor do que o sol é Jesus, que não muda de jeito nenhum, que é sempre o mesmo, que sempre será e eternamente será, como diz a Bíblia, o mesmo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É Ele. E sempre, eternamente será a mesma coisa para sempre. Mas as nuvens vêm e tentam trazer sombra sobre a nossa vida. Muitas coisas podem querer cobrir a luz do Senhor, mas o Senhor está sempre lá. Às vezes são os pecados que fazem o papel de nuvem escura sobre a nossa vida, as falhas da nossa vida, os pecados que cometemos, que trazem uma sombra sobre nós. Mas Jesus disse: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não pode andar na escuridão. Quem me segue tem que andar na luz, e as suas obras têm que ser expostas. Nós não podemos ter vida secreta, irmãos. Não podemos ter nada escondido na nossa vida. Nossa vida tem que estar à luz. Porque quem gosta de treva é pecador, irmão. É o que diz a Bíblia. Mas Ele é o sol da justiça, que brilha sempre. E quando o sol brilha, é como eu digo aqui, costumo dizer à igreja, na verdade, amados, não existe trevas na presença da luz. Se eu apago a luz aqui dessa sala e fica tudo escuro, ao acender uma luz, imediatamente as trevas se dissipam. Porque quando chega a luz, as trevas vão embora. Trevas não convivem com a luz. Ao acender-se a luz, as trevas se dissipam. Assim acontece, tem que acontecer com a gente. Mas eu pergunto a que grupo nós pertencemos? Justos ou perversos? Os que servem a Deus ou os que não servem a Deus? Cristo está sempre pronto.
para acender a luz sobre você. Por isso a Bíblia diz para nós, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O pecado traz escuridão. Mas quando você vai ao advogado, ele acende a luz sobre a sua vida. E o sol volta a brilhar sobre você. O sol volta a brilhar te aquecendo. O pecado esfria você. O pecado afasta você do sol de Deus. O pecado leva você para longe, para as trevas, onde há frio, porque não há o sol. E quando o frio vem, você quer o sol para se aquecer. E o pecado impede que o sol chegue a você. Mas se você recorrer a ele, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado confessado, deixado. Ele é fiel e justo para mudar a nossa vida, para iluminar, para aquecer de novo aquilo que hoje está frio, está distante. Eu posso dizer, o que seria do mundo sem o sol? Concorda, não? E o que seria de nós sem Jesus? O que seria de um crente sem Jesus? Sem Jesus, nada feito, irmãos. Nada, nada, nada. E aí eu pergunto, se é assim, como foi dito aqui, será que eu posso conceber, aceitar, permitir algum tipo de trevas na minha vida? Pensa comigo agora. Se eu quero servir a Deus, se eu quero ser do grupo dos justos, se eu quero estar debaixo do sol da justiça que nascerá para mim naquele dia, do qual serei poupado como precioso tesouro dito por Deus, eu posso me conformar que trevas ainda estejam sobre a minha vida? Não, eu não posso me conformar com isso. Não posso, não podemos nos conformar com isso. Eu preciso aprender a desfrutar esse sol. O sol está brilhando e talvez você não esteja desfrutando. Talvez você esteja na escuridão, no frio. Talvez você esteja como aqueles que não servem a Deus, como aqueles que praticam a iniquidade, a perversidade. Você está perdendo uma grande oportunidade de receber a luz do conhecimento, da graça, do calor, da alegria que irradia de Deus para aqueles que andam com Ele. Por isso a Bíblia diz, do modo como recebestes a Cristo, agora andai nele. Andai nele é andar debaixo da luz, andar sob a influência da luz, andar aquecido pela luz. Quem me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Então quem está comigo automaticamente é iluminado por mim, automaticamente é aquecido por mim, que sou a luz, diz o Senhor. E é isso que você precisa experimentar, meu amado. Isso está disponível para quem quiser. Qualquer um que ainda queira deixar de ser joio e virar trigo, ainda tem tempo. Qualquer um que ainda queira deixar de, por valores errados, reclamar de servir a Deus e passar a servi-lo com alegria, ainda há tempo para fazer isso. Se você quiser mudar a sua vida, ainda há tempo para fazer isso. O sol ainda está brilhando. Ainda há tempo para isso. A fornalha ainda não chegou. Ainda há tempo para isso. E o maravilha que o Senhor também nos promete, no versículo 2, é uma liberdade que só quem é salvo pode desfrutar. Jesus não só nos salvou, como nos libertou. No versículo 2 do capítulo 4, quando ele diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele termina dizendo: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Não está mais preso, está solto. Porque Cristo quebrou as prisões, os grilhões e nos libertou. Então viver em Cristo é viver uma vida de liberdade. É como disse Jesus lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele entra para cear conosco. Mas lá em João capítulo 10, quando ele diz, eu sou a porta, ele diz, quem achar e entrar por essa porta, ele fala assim, entrará e sairá e achará pastagens. Veja, uma porta que me dá liberdade, entrar e sair, ter a liberdade que o mundo não dá, que Satanás não dá.
É a liberdade dada por Deus de saltar como alguém que foi livre, que foi liberto, viver a plenitude da alegria. Só nós, só o cristão verdadeiro vive uma alegria verdadeira. Todos os outros vivem uma alegria falsa. Uma alegria produzida por bebida, por droga, por ilusões amorosas, por prazeres mundanos, por prazeres sexuais, mas falsa. Só o cristão tem alegria verdadeira, porque a alegria é dada por Deus da liberdade. Entrará e sairá e achará pastagem, ser como esses bezerros falados aqui pelo Senhor, soltos da estrebaria, que saltam e pulam de alegria. Essa é a nossa situação, a situação daqueles que realmente podem se alegrar com o Senhor. E veja, queridos, o Senhor deseja isso para nós. Assim Ele deseja que seja a nossa vida. E Ele disse, isso tudo está reservado, não para o impuro, mas para o puro. Não para aquele que pratica iniquidade, mas para o justificado. Não para quem não serve, mas para quem serve, como está escrito no texto que nós lemos. E é isso que vai fazer diferença na nossa vida. E eu pergunto mais uma vez, a que grupo pertencemos? Ao justo ou ao perverso? Ao que serve a Deus ou ao que não serve? E dentro desse grupo que não serve, há aqueles que servem, esperando alguma coisa em troca, como vimos aqui no texto. A que grupo pertencemos nós? Para a nossa reflexão. Olhando para Jesus como esse sol, eu quero também dizer uma coisa para você. Eu não preciso criar o sol está lá. Eu não preciso mover o sol. Eu não posso comprar o sol. Não dá para fazer nada disso em relação a ele. Mas eu preciso caminhar debaixo do sol. Debaixo da sua luz. Debaixo da sua irradiação. Que é gratuita e é abençoadora. O que Deus tem para nós é grátis, irmãos. Você não mexe, você não compra, você não conquista. Nada disso você faz em relação ao sol. E a Bíblia ainda diz o seguinte: o sol nasce sobre bons e maus, sobre justos e injustos, ele está nascendo. Mas a graça é para quem quer, queridos. É para quem deseja, é para quem se rende, é para quem submete. E você não precisa produzir nada disso. A única coisa que você precisa fazer é andar debaixo da graça de Deus, debaixo do sol que irradia. Mas a pergunta é, por que tantos resistem? Por que tantos não querem? Por que tantos querem continuar reclamando, olhando para a vida dos outros e reclamando, com valores errados? Tantos não querem servir a Deus, tantos não querem temer ao Senhor, tantos não querem passar das trevas para a luz. Permanecem nas trevas, e nas trevas ficarão até aquele dia, quando diz o Senhor, a fornalha chegará. Aquele dia chegará como uma fornalha. Há um ditado no mundo que talvez traga confusão, até relativo ao versículo que eu acabei de citar. Ah, o sol nasce para todos. Não é um ditado? Não é verdade? Sim, a própria Bíblia diz. O sol nasce sobre bons e maus. Então, mais uma vez, aquele grupo que não serve ou serve por interesse, poderia perguntar, então que vantagem eu tenho em ser cristão? Se o sol nasce para todo mundo. Que vantagem eu tenho em servir a Deus? E aí dizer como eles disseram, inútil é servir a Deus. Que vantagem eu tenho se servindo ou não o sol nasce para todos? A vantagem, sabe qual é? É a seguinte: este sol que a Bíblia diz, é o sol que você abre a janela, olha para o céu e vê ele lá. Esse nasce para todos. Mas o sol, chamado Jesus Cristo, esse é só para aquele que o recebeu. Esse é só para você que rendeu a sua vida para ele. Então você, como cristão verdadeiro, genuíno, você pode dizer assim, eu tenho dois sóis. Eu tenho um que brilha sobre todo mundo, mas eu tenho um que brilha só para mim. É Jesus.
o sol da justiça, o Deus da minha salvação. Esse é exclusivo para você. E esse eu digo a você, ninguém pode tirar de você. Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas a decisão que te cabe, a única decisão que te cabe, é dizer a que grupo você vai pertencer. A quem serve ou a quem não serve. Ao justo ou ao perverso. A escolha é nossa. A escolha é de cada um. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o único que é digno de receber o nosso louvor, o nosso culto. A razão de estarmos aqui, o sol que ilumina a nossa vida, que aquece a nossa vida. Ao Senhor, o sol da justiça, seja o nosso louvor, seja a nossa adoração. Pensa na letra desse hino. Cante para o Senhor. Cante para Ele. Para o sol da justiça. Cante para Jesus, porque Ele está aqui. Não canta para mim não. Não canta para o teu irmão não. Canta para Jesus agora. Fala para Ele. Para que não venhamos olhar com saudade para o Egito, Pai.
vida e de coração aqui, Pai. E se alguém aqui, Senhor, ainda é joio, se alguém aqui, Pai, ainda não serve ao Senhor, Pai, que hoje seja o dia de mudança, que hoje seja o dia de mudar de lado, Pai, para que possam estes também experimentar a bênção que é viver debaixo do sol da justiça, que nasce para nós a cada dia, aquecendo, transformando a nossa vida e o nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus continue falando ao teu coração, te levando a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Sol da justiça que brilha sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Ele o nosso culto. Para Ele tudo aquilo que fizemos.